Olá, eu me chamo Jaqueline, sejam muito bem-vindos aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer essa pastinha organizadora pequena. Ela já chama pastinha porque ela é pequena. Aqui, com espaço aqui na frente, eu coloquei esses lápis aqui para vocês terem uma caneta, né? Para vocês terem uma noção do tamanho que ele tem aqui, esse bolsinho da frente. Esse bolsinho de trás eu coloquei o telefone também para vocês terem uma ideia do tamanho que é. E aqui dentro você coloca o caderno. Aqui eu tô usando o caderno pequeno, foi em cima dessa medida aqui que eu fiz essa pastinha. Dá pra colocar Bíblia, dá pra colocar um livro, dá pra colocar o que vocês quiserem e usar da forma que vocês desejarem. Esse daqui é o que a gente vai estar montando no vídeo. Esse daqui foi o que eu fiz como teste para ver como é que ficaria as medidas e eu amei essas medidas. Então, aqui tem as duas opções, aqui fiz com plástico vinil, aqui com plástico cristal. Assistam o vídeo até o final, porque até o final tem várias dicas da peça sendo montada, todos os detalhes, para vocês não perderem e ficarem depois perguntando, tá faltando isso. Não, não tá faltando, é porque tem que assistir o vídeo até o final para saber de todos os detalhes, tá bom? Então, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário se tiver alguma dúvida, podem deixar que eu sempre respondo, tá? Então, vamos logo pro nosso vídeo e espero... Vamos à nossa lista de materiais. A gente vai precisar de 3 cursores, viés, 2 pedaços de plástico. Aqui eu tô usando o vinil, mas pode ser o vinil translúcido, mas pode ser o cristal também. 2 pedaços medindo 28 centímetros de... Deixa eu colocar aqui em cima. 28 centímetros de largura por 12. O outro, 28 de largura por 15. Então, são 2 pedaços com 2 tamanhos diferentes. 2 pedaços de tecido pro forro. Aqui eu tô usando um poazinho para usar no forro. Medindo 28 centímetros de largura e 22 centímetros de altura. 2 pedaços. Aqui a gente vai precisar de 3 pedaços de zíper, aqui eu tô usando o zíper a metro, medindo na largura dos 28 centímetros. Então, eu venho com ele, meço aqui na largura e corto o tamanho que eu quero. Então, são 3 pedaços, porque são 3 bolsos. Aqui é o tecido principal, a gente vai estar usando 28 centímetros de largura e 21 na largura, tá? Percebem uma coisa, o principal está com 28 e o forro está com 22. No decorrer do vídeo eu explico para vocês o porquê. E vamos precisar de manta. Aqui eu já deixei adiantado, eu fiz uns matelacezinho para adiantar, usando a manta R1. Não aconselho a fazer com a manta R2. Por quê? Para não ficar muito grosso, porque vamos passar o viés em volta. Então, vai ficar muito grosseiro. E como tem ainda o plástico, já cria uma coisa mais grossa. Então, eu achei que ficou bom com a R1, ficou perfeito. Ficou bem encorpado. Aí, aqui eu colei, né, com o ferrinho, uma manta R1, passei no ferro, fiz uma telacê e já tirei aqui o excesso para poder deixar já adiantada a peça. Como faz, apenas em um, e no outro você vai fazer a mesma coisa, tá? Para não ter que ficar mostrando ao mesmo tempo o que eu vou fazer igual, né? Aqui eu já deixei adiantado, porque a gente vai precisar de 4 pedaços. Aqui medindo a largura dos 28 centímetros, deixei um pouquinho maior, mais ou menos uns 29 centímetros já cortado, os 4 pedaços, porque aí já me adianta. E vou pegar, aqui eu tô usando vinil, com cristal você não precisa se preocupar com isso. O vinil, o lado liso, eu gosto de deixar pro lado do forro, e o lado que é mais áspero, eu gosto de deixar pra fora. Então, eu venho aqui pro lado que é liso, vou pegar o meu viés... Vou colocar ele aqui, vou prender ele com alguma coisa que eu não deixei nada aqui perto, que eu vou pegar. Vou prender aqui e vou passar uma costura aqui nele todo, até chegar até ao final para prender ele. Sendo que é do lado liso, que é o lado do forro. Então, vai ser do forro já que a gente vai aqui nos 2 bolsos, né? Logo já adiantei. Aqui o viés eu geralmente coloco, quando eu vou colocar aqui o viés, como eu já falei nos outros vídeos... Tem viés que um lado dele é menorzinho, essa parte aqui da dobra. Essa parte aqui da dobra, tem um lado que ele é menorzinho e o outro lado que é maior. Eu sempre costuro pro lado que é menor aqui desse lado. Quando eu vou passar a costura, eu coloco aquela parte que é menorzinha aqui e o maior eu deixo pra esse lado aqui. E passo uma costura
bem aqui rente como que ele tá aqui, eu acho que dá pra ver. Agora a gente pega, empurra aqui ele pra frente e vem com ele pra frente de novo. E vai acertar ele aqui todo, porque agora a gente vai colocar o zíper. O zíper, a colocação do zíper, ele é bem fácil também, bem tranquilo. É só ter cuidado na hora de colocar ele. Aqui eu já deixo certo, depois eu faço no outro. A gente vai pegar o zíper e vai posicionar aqui em cima. Tem pessoas que já gostam de costurar tudo junto, eu gosto dessa forma porque eu acho mais seguro e mais certinho. Aqui a gente já tira os excessos pra poder costurar certo e medir certo aqui na hora de colocar o zíper. Aqui, vai posicionar ele aqui e vai passar uma costura. Eu vou colocar a câmera aqui bem pertinho para vocês poderem ver como que eu centralizo aqui, porque aqui tá um pouco distante, vocês não vão conseguir. Ó, coloquei aqui bem de pertinho. Ó, aqui eu posicionei o zíper e aqui o viés dobrado. Eu vou centralizar ele aqui para ele não ir pro lado de cá. E venho passando uma costura nesse primeiro lado aqui nessa primeira ponta. E vou tomando cuidado e acertando ele todo aqui, ó. Vou fazer isso nele todo. Eu vou fazer só um pedaço aqui, não vou mostrar tudo porque a câmera tá na minha frente, aí tá atrapalhando um pouquinho. Então aqui, ó, já dá pra vocês terem uma ideia. Vocês vão acertando e ajustando, ó. Vendo sempre aqui. Deixa eu puxar aqui pra ver, ó. Eu venho aqui, ó, e vou sempre ajustando ele pra ficar na mesma posição aqui, ó, pra ficar aqui nessa mesma posição, tá? E vai passar uma costura nele, nessa ponta aqui todinha, até chegar no final. Aí aqui eu já tô passando desse outro lado aqui, pra não deixar esse lado, ó, senão vai ficar assim, ó, pra fora, aí não fica legal. Então a gente passa aqui dos dois lados, que é pra poder prender bem. Aumenta um pouquinho o ponto aqui, eu acabei esquecendo de aumentar o ponto, pra não ficar um ponto muito apertadinho, porque é plástico, né? Então, vocês vão fazer a mesma coisa nos dois bolsos, dessa mesma forma. Ó, ele fica exatamente assim, ó. Vou botar aqui bem pertinho, ó. Como é que ele ficou. Não aparece e vai ficar desse jeito aqui. Vou deixar aqui de pertinho pra vocês poderem ver, ó. Depois de ter feito isso nos dois bolsos, a gente vai pegar o viés, que já tá cortado, né? Naquela medida que eu falei aqui, que eu falei que tem que ser 2 pedaços pra cada lado do bolso, na mesma medida. Aqui, ó. Eu meço aqui. Peraí, deixa eu botar assim, ó, e corto. Então, são 2 pedaços para cada bolso. A gente vai virar essa parte aqui para baixo do zíper e vai posicionar... Ai, tô tentando deixar assim para ficar bem pertinho para vocês enxergarem. Essa parte aqui mesmo é por trás mesmo, tá? A gente vai posicionar aqui por trás. Em vez de olhar pra minha mão, eu tô olhando pro vídeo, aí eu me enrolo. Aqui, vai fazer dessa forma aqui e vai passar, que aí eu não vou precisar mostrar, né? Vai passar uma costura aqui nessa marcação aqui mesmo, dessa dobrinha, até chegar aqui no final. Aí, automaticamente, a gente vai estar prendendo ele aqui e ele vai ficar presinho, tá? Dessa forma aqui mesmo. Deixei já aqui colocado nos dois, na parte de trás. Fiquem atentas assim, ó. É nessa parte aqui, ó, na hora de você colocar, pra você colocar já iniciando aqui, ó, essa parte aqui do... Deixa eu mostrar aqui, essa parte aqui do plástico. Porque se você fizer mais pra cá, o viés não vai bater certinho com essa parte aqui. Entenderam? Porque aí se você colocar mais pra cá, não tem problema, mas tem que sobrar pro outro lado também. Aqui no caso eu botei um pouquinho mais pra cá, tá mais ou menos aqui nessa direção. E aqui, ó, ficou sobrando, tá vendo? Não tem problema, melhor sobrar, porque se faltar, pode ser que bata assim, nessa altura aqui, e vai ter que descosturar pra fazer de novo. Aí agora a gente vai pegar e vai empurrar aqui, ó, ele aqui pra frente... Pra cima, né? Pra frente. E pra aqui, pra essa frente aqui, dessa forma aqui, ó. Ó, ele vai ficar desse jeito aqui. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa no outro bolso também. Os dois bolsos vão ficar dessa forma. Eu prendo o viés geralmente assim, porque aí facilita na hora de prender na peça. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai prender lá na... todo pra frente, esse daqui, como eu falei, aqui de trás pra frente, né? Aí a gente vai e ajusta ele dessa forma aqui. Esse daqui eu ainda vou acertar ele, mas não é nada demais, ó. Aqui ficou a parte de trás e aqui a gente vai jogar pra frente e vai prender com o que você tiver aí. Fazendo essa parte aqui, a gente vai pegar agora as partes que são as partes principais que tá com a manta. Essa parte aqui vai ser a parte, primeira que eu vou fazer, vai ser a parte do bolso maior, que é o bolso, esse bolso aqui que a gente tinha cortado com 15 centímetros. A gente vai fazer uma marcação de baixo, tá? Que vai ser a parte de baixo,
para cima, olhando a estampa, se ela tem direção ou não, isso é importante agora nesse momento. No caso aqui, ela não tem muita direção, mas eu vi que essas borboletas estão mais assim para cima, então eu tô usando esse lado aqui como se fosse a minha direção. Então, de baixo para cima, a gente vai marcar aqui 17 centímetros com alguma coisa que apague. No caso aqui, eu tô usando aquela caneta que apaga, mas você pode usar o que você tiver. No primeiro bolso. Aí a gente vai pegar essa parte aqui, que é a parte do bolso maior, e vai ajustar aqui de uma forma que a gente vai colocar, ó, aqui tá a linha, certo? Que eu fiz a marcação. A gente vai pegar a ponta do viés aqui, dessa forma aqui eu dobrei o viés certinho, e vou prender aqui com alguma coisa para ele não fugir. Aqui é mais difícil de prender porque tem o zíper, mas dá para colocar assim para vocês terem uma noção. E a gente vai ajustando ele em cima exatamente dessa linha, que é para ela ficar bem certinha. Aí eu acho que facilita bastante o ajuste aqui. Vai sobrar um bem pouquinho aqui, é isso mesmo, porque aí a ideia é você colocar aqui certinho para ele ficar bem centralizado. E vai passar uma costura para prender. Sendo que eu optei em fazer a costura primeiro. Deixa eu botar aqui bem pertinho. Optei em passar a costura primeiro desse lado aqui. Geralmente eu passaria aqui desse lado, mas desse lado aqui, que é pra perto aqui da cramalheira do zíper. Por quê? Pra eu conseguir apagar isso aqui primeiro. Mas eu acho que dá até pra apagar depois, mas como eu não quero correr o risco, então primeiro eu passo a costura aqui desse lado, ajustando certinho, e depois eu venho aqui, apago essa linha e já já faço a costura nessa ponta aqui, desse lado aqui. Espero que tenha dado para ver e conseguir entender. Mas se você achar melhor fazer a costura primeiro desse lado aqui para depois desse, ok. Sendo que, lembrando uma coisa, esse lado aqui é o lado aberto. Então, é importante fazer, de repente, a costura aqui primeiro para não correr o risco de ficar torto. Entenderam? Espero que tenham entendido. O outro bolso, a gente vai fazer a mesma coisa, sendo que a marcação será outra. Preste atenção nisso para não confundir. A marcação aqui vai ser de 14 centímetros de baixo para cima. De baixo para cima, marca 14 centímetros. Vai pegar o bolso. Aqui eu ainda não ajustei ele, mas vou deixar ele mais ou menos assim só para não atrasar muito. Aqui, vai fazer a mesma coisa, vai dobrar aqui, né, acertar bonitinho, todo direitinho, para ele ficar bem centralizado. Aqui, deixa eu puxar, aqui, vai prender ele, vai fazer a mesma coisa que o outro. Na marcação dos 14 centímetros, vem, passa uma costura para esse lado aqui, prende, depois vem aqui e passa a costura, não esquecendo de apagar a linha, para não ficar aquela marcação da caneta e deixar a peça feia. Também aqui vai sobrar um pouquinho. Lembrando que vocês tenham que ter cuidado para centralizar o seu plástico aqui certinho com as laterais. Dos dois bolsos vocês têm que fazer a mesma coisa, tá? Sendo que aqui eu fiz o bolso na medida exata. Se vocês quiserem fazer o bolso um pouco mais largo para não correr o risco de ficar meio torto ou fugir, fiquem à vontade. Eu já me habituei a fazer dessa forma, eu acho que já vai logo no ritmo e já encaixa logo certo. Então, eu vou passar a costura aqui. Aqui só para vocês olharem. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui, ó. Tá vendo a linha? Ó, centralizei aqui na direção da linha. E, ó, deixa eu levantar o cocador. Ó, a costura tá bem aqui nessa beirada aqui, ó. Aí a gente vem certinho, presta atenção para não fugir a costura. E vai ajustando. Vai tirando o clipezinho, vai acertando. Eu gosto muito de usar essa peça aqui, porque ela consegue segurar muito bem. E eu consigo ajustar melhor, ó. E vou passando a costura até chegar no final. Chegando no final, eu venho, tiro aqui apago aqui, né? E venho e passo a costura aqui desse lado. Se você conseguir apagar, apague sem precisar se preocupar em levantar agora da máquina para apagar. Der para apagar depois. No caso aqui, eu não quero correr o risco de não conseguir apagar, então eu vou e apago logo. Para me adiantar logo. Fiz a costurinha aqui, ó. Vou botar bem perto pra ver se dá pra focar. Não consigo ver. Mas, ó, as duas costuras certinho. Já apaguei aqui pra não ter problema, né? Os dois já estão assim. Agora a gente vai pegar a parte do outro zíper e vai fazer como se estivesse fazendo uma nécessaire, né? Da mesma forma, vai colocar aqui
os dentinhos do zíper para baixo. Vai colocar aqui dessa forma, centralizando o lado que você vai colocar o zíper para deixar um espaço, no caso, o zíper não, o cursor. No caso, eu vou colocar o cursor desse lado aqui, então eu já deixei esse ladinho aqui um pouco maior, porque essa daqui vai ser a frente da minha bolsa, da minha pasta. Então, eu tô usando pro zíper ficar pro lado de, o cursor ficar do lado de cá. No caso, do meu lado esquerdo, né? E aqui é o meu lado direito. Aqui eu encaixo ele pelo direito e ele termina aqui no lado esquerdo. Mas vocês não precisam se preocupar com isso. Podem fazer da forma que vocês façam. Aí, do jeito mesmo que vocês fazem. Não se preocupa com isso, não. Isso aqui não é tão importante, mas é que eu gosto de colocar tudo pro lado esquerdo. Eu não sei se vocês também fazem isso. Se tem essa mania. Tem uns que botam pro direito, pro esquerdo, mas enfim. Agora a gente vai pegar o nosso forro. Aqui eu tô usando um poazinho de bolinha. E vai colocar frente com frente. Vai centralizar. Lembrando que lá no início eu falei que essa parte aqui do forro, ela era 1 centímetro mais comprida, né? O outro aqui tem 21 e o forro tem 22 centímetros. Por que que eu fiz isso? Porque a gente vai passar agora aqui a costura, a gente vai virar de novo e a gente vai rebater aqui como se estivesse fazendo uma nécessaire, correto? Só que quando a gente faz a nécessaire, a gente desvira. Esse daqui a gente não vai desvirar. Então, como a gente vai precisar ter que o forro estar bem centralizado, finalizando aqui, eu optei em fazer 1 centímetro maior para não correr o risco de, em algum momento, na hora de eu rebater aqui a costura, puxar um pouco o tecido e dar algum problema e ficar faltando um pedaço. E quando a gente for colocar o viés, quando a gente for passar o viés por fora, por dentro, se isso daqui tiver menor, vai aparecer essa parte aqui da manta. Então, vai ficar feio. Então, eu optei em fazer dessa forma e eu acho que fica desse jeitinho aqui. Quando a gente for colocar o tecido, né? Lembrando que a gente tem que centralizar também na lateral aqui, para ele não fugir e não ficar muito diferente, porque senão realmente também vai dar problema aqui, ó, vai faltar. Lembrando, se vocês quiserem aumentar também aqui mais 1 centímetro para poder ter essa certeza na lateral também, fica à vontade. Mas eu acho que não tem necessidade, ó. Deu para ficar certinho aqui. Agora, a gente vai pegar a outra parte, vai posicionar aqui em cima, respeitando aqui a lateral para ficar certinho. E vai prender aqui também o zíper. E vai colocar o forro. Aqui, ó, já centralizei, já acertei. Aí eu venho com forro, frente com frente. E vou posicionar aqui certinho. E também vou fazer a mesma coisa. Vou passar uma costura. Vou virar. E vou rebater, né? Dar aquela puxadinha aqui. Acertar aqui também o outro lado. Foi esse lado aqui que eu fiz. Os dois lados rebatidos certinhos. Assim que eles ficam mesmo. Aí, agora, nós vamos colocar o zíper. Não, o cursor. Eu sempre erro, né? Já perceberam que os vídeos eu sempre acabo errando. Não vou explicar pra vocês como que coloca o cursor, porque tem vários vídeos aqui já mostrando como que eu encaixo o cursor, né? Que é cortando aqui a lateral e encaixando do outro lado, que ele vai encaixando certinho, né? Tem até um vídeo que é bem certinho, mostrando só como que coloca, né? Não precisa nem entrar num vídeo grande para poder assistir como que coloca. Basta entrar lá no vídeo que já dá para ver como que encaixa o cursor. É bem tranquilo de fazer. Ó, vai fazer isso aqui nas 3 peças, dos 3 lados. O que acontece? Eu, particularmente, vou fazer assim. Esses dois eu vou estar virando para cá e esse eu vou estar virando ao contrário. Mas isso aqui é uma opção minha, tá? Vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Todos eles virados para um lado só, virado para lá ou para cá. Da forma que vocês quiserem. É só uma opção minha que eu achei pra, sei lá, pra não ficar os dois pro mesmo lado. Pra dar um charmezinho e dar uma diferenciada. Eu já falei pra vocês aqui em outros vídeos que eu não sei fazer nada, colocar cursor sentada, né? Eu tenho que colocar em pé, é uma coisa. Aqui, ó. Agora, se caso vocês tenham aquelas etiquetinhas, que são essas etiquetas aqui, agora é a hora de prender elas, caso elas sejam costuradas. Porque aí a gente tem que suspender essa parte aqui e
prender a etiqueta centralizando aqui o meio e prender ela no meio. Se é a opção de vocês quererem colocar no meio, aqui eu gosto de colocar no meio. Então, essa é a hora, tá? Vocês centralizem e coloquem da forma que vocês vão esticar aqui, essa parte aqui bem certinha, bem esticadinha, e vai colocar nas partes que você pode colocar, né? Porque tem plástico, então tem que ter cuidado. Vai colocar um alfinete pra gente prender, porque a gente vai passar uma costura aqui em volta pra gente poder prender esse tecido nessa parte principal aqui, ó. Prender o forro na parte principal pra ele ficar bem ajustado, ó. Eu prendo aqui nas partes de cima. É que tá com bolinha, né? Será que vocês vão conseguir ver direito? Eu espero que sim. Aí aqui, pra eu não ficar sem nada preso embaixo, eu venho bem aqui na beiradinha, porque não vai atrapalhar furar, bem na beiradinha mesmo. Aqui, dá até pra aproveitar esse plástico que tá a mais aqui. E venho e coloco o alfinete aqui, ó, bem na beiradinha, mas bem mesmo. Só pra gente não correr o risco de fugir e fazer isso nele em volta todo. Não tem necessidade de botar nas laterais, não. É mais nas partes aqui, ó, principais. Dá uma esticada no tecido. Ó, aqui já deu pra dar uma boa ajustada, porque eu prendi aqui, então aqui já ficou bem certinho, ó. Aqui você vê que já tá esticadinho. E a gente passa uma costura só pra poder prender esse tecido aqui, tá? Passa uma costura em volta pra poder... Esse daqui, não tira ele agora. Deixa a gente primeiro colocar o viés e depois vocês tiram o excesso. Eu tive essa experiência pelo outro que eu fiz, então achei melhor fazer dessa forma agora também, tá bom? Então, vamos lá. Agora que a gente já fez essa parte aqui, a gente vai fazer exatamente isso daqui, ó. Vai colocar dessa forma, vai ajustar aqui na ponta, todo ele igualzinho, nossa. Todo ele igualzinho aqui, ó, pontinha com pontinha, ajustando ele todo, ó. Dessa forma. Opa. Aqui, esse lado aqui, depois eu ajusto direito antes de costurar. Essa parte aqui ficou como minha parte da frente, né? Que eu coloquei a minha etiquetinha. Então, sendo que se essa aqui é minha parte da frente, essa parte aqui é minha parte de trás. É a parte que eu vou posicionar o viés. Sendo que antes de posicionar o viés, eu vou passar uma costura aqui em volta dessas laterais aqui, para poder segurar o tecido, para me poder conseguir colocar o viés corretamente. Eu vou pegar o viés, vou adiantar aqui essa parte, que aí depois eu já venho e mostro direto para vocês. Vou posicionar o viés sobrando, aqui, deixa eu botar aqui de lado, ó. Vou botar o viés aqui sobrando um pedaço assim generoso, para eu não ter problemas. E vou posicionar aqui, sendo que, antes, já esquecendo. Se você quiser fazer com canto mitrado, ok. Mas como é uma peça um pouco mais grossinha, pode ser que com canto mitrado possa te dar um pouco de trabalhinho para acertar ele quando for desmitrado. Pode correr esse risco. Então eu acabo preferindo fazer com ele arredondado para não correr esse risco de ter problema aqui nessa pontinha. Então, para arredondar, eu uso essa minha régua aqui na parte do 3,5, para não ficar um arredondado muito grande. Então, se você não tiver régua, tiver uma outra coisa, o próprio viés, né? O arredondado aqui do viés, você posiciona só para poder dar aquele leve arredondado aqui, para não ficar o canto mitrado. Aí eu vou arredondar os meus, aqui, né? Ó, só ficou um leve arredondado, ó. Nesse 3,5 ele acaba ficando um pouco, mas qualquer outra coisa que você tiver também pode fazer esse arredondadinho aqui. Lembrando que se você quiser fazer sem o arredondado com canto mitrado, sem problema nenhum. Tem um vídeo aqui que é o do porta-brinco, que eu ensino a fazer o canto mitrado. E se você assistir aquele vídeo, você vai conseguir fazer um canto mitrado assim, fácil e rápido. Assiste lá que eu vou ver se eu consigo deixar ele aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem ir direto para ele. Agora a gente vai pegar o viés e vai fazer a marcação do viés, né? Porque eu não dou a quantidade de viés, porque vai depender do seu arredondado e corre o risco de eu dizer para você, corta 50 centímetros. Como o seu arredondado é diferente, vai faltar. Sobrar, ok. Faltar que é o problema. E sobrar também demais não é bom porque dá prejuízo, né? Enfim, vamos lá. Essa é a minha parte da frente. Essa é a minha parte de trás. Eu vou posicionar na parte de trás. Aqui, como eu falei, deixar uma parte generosa. E vou marcando aqui, ó. Vou fingindo que eu vou estar costurando. Venho aqui. Deixo mais um pouco generoso e corto o excesso. Aqui eu já tenho a quantidade que eu vou usar.
Vou passar uma costura, iniciando aqui com retrocesso, venho, vou arredondando aqui devagarzinho, acertando. Também tem vídeos aqui no canal que eu mostro bem de pertinho como fazer. É o vídeo do porta higiene bucal, ele é muito bom. Assistam, porque eles têm várias dicas nele de como colocar o viés. E vou finalizar aqui com o retrocesso, tá? Aqui ele fica assim, na parte de trás, essa é a parte da frente. Aí agora a gente vai empurrar ele todo pro lado da frente. Lembrando que quando você for passar a costura aqui, passe a costura na linha aqui daquela dobrinha. Não passa pra fora, porque senão você não vai conseguir fazer essa dobra, porque já fica apertado de fazer essa dobra, porque aqui é um pouco grosso. Imagina se fizesse com R2, ia ficar muito mais grosso, então ia ter que fazer com o viés aberto. Como eu não gosto de trabalhar com o viés todo assim aberto, eu gosto de trabalhar com ele dessa forma, então eu prefiro fazer com a R1, que eu acho que fica melhor. Aqui, não esquece de tirar os excessos que tem aqui, que acaba ficando, às vezes, um pouquinho de excesso quando a gente passa o viés. Então, tira todo aquele excesso. Ah, mas na hora que eu desvirei, eu vou dar um exemplo aqui. Tá vendo a costura de baixo. Então, você vem aqui, pega a tesoura e tira mais um pouquinho do excesso. Ah, mas ainda tá. Então, você vai, suspende aqui o viés, ó. Tá vendo? Eu suspendi o viés e vou tirar mais um pouquinho da costura, aqui do excesso do plástico que ficou aqui, ou do tecido, até eu conseguir virar e bater certinho. Lembrando que não corte demais, porque senão se você chegar aqui na costura vai ficar horrível, né? Então tem que ter cuidado com essa parte. Eu sempre faço isso nas outras peças. Agora é a hora da gente tirar esse excesso aqui. Por que eu falei pra tirar só agora? Porque eu fui tirar na outra, tirei demais. Então eu prefiro agora colocar o viés e aqui centralizado ao viés, eu vou e tiro o excesso. Aqui depois eu vou ajeitar. Aqui tiro, porque aí eu tenho a certeza de que ele ficou certinho aqui e não vai me dar problema, porque eu cortei, foi demais e depois eu tive que dar um ajuste. Então, optei em fazer essa forma e já tô passando pra vocês não cometerem o mesmo erro, tá? Então, vamos jogar tudo pra frente. Pegar essa parte aqui, ficou grande demais, vou tirar um pouco aqui do excesso. Vou abrir aqui, ó, tá aberto. Vou dobrar pra dentro. Vou dobrar aqui, depois eu dou aquela dobrinha de novo, né, que é a própria dobrinha dele, e puxo ele pra cá e prendo. Aqui vai ficar um pouco mais grosso. Então, é aqui que você tem que ter cuidado na hora que for passar a costura pra ela não fugir e ficar feia. E vou colocando meu clipezinho. Eu ainda tenho que cortar aqui o excesso, porque eu não cortei ele todo. Só vou mostrar aqui pra vocês, só pra ter uma noção, deixa eu botar aqui, de como que vai ficar. Tá? Aí vai, prende nele todo, chega aqui, vai fazer a mesma coisa, tira um pouco do excesso, abre aqui o zip, o viés, dobra aqui, dobra de novo e puxa ele pra dentro, lembrando pra ajustar. Quando você for passar a costura aqui, aumenta um pouquinho o ponto da máquina, porque aí você não tem problema de quebrar a agulha, com um pouquinho maior. Depois, quando você vier pra cá e achar que aquele ponto tá muito grande, você diminui ele um pouquinho. Mas nessa parte aqui, que é a parte mais grossa, dá uma aumentadinha no ponto pra não correr o risco de quebrar a agulha ou ficar ruim essa parte. Deixei ele assim, bem preso, né? Pra ter certeza de que não vai fugir. Acertei, puxei o que tinha que... Tirei os excessos que tinha que tirar. Agora eu vou passar a costura. Como eu falei, aqui aumenta um pouquinho o ponto, porque aqui tá bem grossinho, né? Pra não ter problema. Quando vocês forem passar aqui nessa parte aqui, que é do zíper... Aqui a gente não vai conseguir ver onde que é essa parte aqui, mas aqui, esse lado aqui, ele já tá bem presinho, já tá bem certinho. Agora, esse lado aqui, que é o lado que a gente tá passando a costura em cima, dá um retrocesso, pouquinho retrocesso aqui, só pra poder firmar, porque vai ser um local que vai estar abrindo e fechando, né? Pra quando chegar até aqui, não forçar e acabar soltando a costura. Então, dá só um pequeno retrocesso aqui desse lado, porque aqui vai ter já as duas costuras. Então, você já não precisa se preocupar tanto, que aqui também já tá mais certinho, ok? Não. Olha, já está pronta. Passei já a costura, fiz o que eu falei pra vocês, o retrocesso, tudo certinho, ó. Fica uma gracinha. Essa daqui, pra vocês verem, foi com plástico cristal que eu fiz. Aparece mais, né, o tecido, né, fica mais visível. Mas também não deixa de ficar aqui com vinil, ó. O vinil também fica, só que ele é um pouco mais fosco, então ele acaba dando
até mostrando bem que tem um plástico aqui nessa parte, também fica uma gracinha. Eu ainda não coloquei as pedrinhas, mas aqui geralmente eu coloco pra dar um charmezinho, né? Aqui, ó, vou botar aqui uma demonstração pra vocês terem uma ideia. Desse bolso aqui, dá pra colocar coisas menores, como, né, caneta, um bloquinho, né, borracha. Aqui também dá pra colocar outras coisas também, bloquinhos, o que quiser. Dá até pra deixar o telefone, né, aqui, se a pessoa também quiser dentro da bolsa ou qualquer outra coisa. Também dá. E ó, aqui, lembrando, essa pastinha foi feita em cima dessa medida aqui, para caderno pequeno ou livros pequenos. Dá para colocar Bíblia também, que não seja muito grossa também, mas eu acredito que dê, porque dobradinha dá para colocar, ó. Ele fica perfeitamente aqui dentro, ó, vou mostrar aqui, ó, colocando, ó, para vocês verem como que dá uma distância boa, ele não fica apertado aqui dentro. Dá para colocar até aqui dentro outras coisas, ó. Dá pra deixar guardado na mochila, na bolsa, né? É um cursinho, alguma coisa que vai fazer, ou até pra deixar em casa, se quiser guardar em casa, porque tá lendo um livro, quer deixar tudo ali separado, depois só pega e tá tudo aqui, tá tudo separado já. Então tem várias formas, várias opções de você usar e até mostrar pro próprio cliente, fazer também pra nós mesmos, né? Porque eu já pensei aqui que eu vou fazer um pra mim. Antes de vocês terminarem tudo, por exemplo, eu terminei aqui agora, né? Não esqueçam de conferir aqui dentro, isso é muito importante. Se pegou a costura toda, se ficou faltando, se de repente o tecido fugiu, por isso que eu falo, faz uma costura antes, que é para não correr o risco do tecido fugir, tá? Não esqueçam disso, dá aquela finalizada para não ter problema com o seu cliente dele vir reclamar que tá aberto por dentro. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.